Estamos diante de uma pandemia silenciosa e implacável. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Nós temos aí no canal 1000 vídeos. A Bíblia comentada de Gênesis a Apocalipse de modo muito simples, como simples eu sou, mas de maneira bem assertiva. Eu estava vendo um documentário hoje, documentário nada, uma entrevista daquele que eu acho que seja o secretário da saúde americano. Ele estava falando sobre a epidemia do autismo. O autismo, a teoria dele, é uma epidemia e essa epidemia possivelmente tenha sido provocada lá pelos anos 80. Então o governo americano convocou a ciência e eles têm até setembro para dar essa resposta. A gente está acostumado a ver coisas boas só lá da América. Daqui a gente não vê muita coisa. Mas quando eu estava vendo esse documentário, eu até falei, ora, o Dr. Cícero Coimbra, ele nunca usou esse termo, pandemia, mas ele falava, o autismo é uma doença autoimune evitável. E tem um protocolo chamado Cícero Coimbra, o nome dele, que combate as doenças autoimunes, entre elas o autismo. Ele combate com o quê? A energia mais barata que existe, o sol. Ele fala, a exposição de 1 hora diária ao sol combate muitas destas doenças autoimunes. Então vamos ver o que vai acontecer na América e espero que o governo americano tenha força para lutar contra os lobistas, porque os laboratórios de medicamentos, eles não querem saúde. As empresas de saúde não querem saúde, elas querem doença, porque assim elas vão ter trabalho. Então vamos ficar de olho. Procure aí essa entrevista no YouTube, tá aí, eu assisti hoje de manhã, então deve estar aí. Então é fala do secretário da saúde americano. Na verdade ele dá uma entrevista e várias pessoas perguntam coisas para eles. E ele fala, os nossos cientistas dos anos 80, eles não eram estúpidos a ponto de não perceber a incidência, essa alta incidência de autismo. Se eles não notaram é porque não havia mesmo. Ou seja, a teoria dele é de que houve algum fator ambiental que desencadeou essa epidemia hoje de autismo. Então eles vão gastar fortunas para estudar a fundo esse caso. Eu dou graças a Deus, porque eu também sempre achei essa história de autismo muito complicada, porque eu, como professor especial, eu já falava, antigamente não se sabia muito, porque não se falava muito, não tinha muito estudo. Aí o secretário falou, mentira, houve estudos conclusivos sim. Hoje temos dados para comprovar, dizia ele, que houve um aumento pandêmico da incidência de autismo. E essa causa deve ser ambiental. Eles estão estudando isso aí, vamos ver. Graças a Deus o assunto vai entrar na mídia e você sabe que você viu aqui primeiro, tá bom? Para prevenir o autismo, vamos ficar com o protocolo Coimbra.
Tome 1 hora de sol por dia, 1 hora de sol do meio-dia, e você já estará garantido, tá bom? Especialmente se você for grávida ou se você tem crianças pequenas. Muito bem, vamos ao tema. Estamos estudando as nações, a formação das nações e o seu destino profético, segundo as profecias da Bíblia. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmo 46, 10. Poderoso Criador, Pantocrator, ó vigia das pessoas, coloque sobre nós aqui a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender quais sejam os objetivos da profecia bíblica. Pai, se ficar alguma dúvida aqui nos meus teleouvintes, internet ouvintes, que o Senhor possa encaminhá-los para vídeos bons aqui, para que sejam esclarecidos os casos. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Eu disse na aula anterior que esse assunto, as nações, é muito denso. Ó, que caminhãozão, né? Esse assunto, as nações, a formação das nações, os grandes impérios, o império de Nimrod, Betel, o império de Nabucodonosor, Babilônia, o império egípcio, como é que era o nome da capital no Egito? Mênfis. O império romano, e agora a gente está vivendo sob o império romano. Daniel é tão certeiro que ele disse: só haverá 4 impérios até o final dos tempos, e depois vai vir Jesus, o 5º e último império. Eu, num marabalismo teológico, transformei 5 impérios de Daniel em 7. Tem até uma série chamada 777. Vai aí assistir. São 1000 vídeos. 1000 vídeos bem assertivos, graças a Deus. Então nós estamos estudando nessa semana a formação e a destituição de nações. A gente vai focar o nosso estudo em Daniel capítulo 2. É isso aí. Então vamos lá. Eu já recomendei para você ler Daniel 2 ontem, então você já leu, não é? Então vamos lá. Durante o cativeiro babilônio, que se estendeu por 70 anos, o cativeiro babilônio aconteceu 600 anos antes de Cristo. O rei Nabucodonosor subjugou Israel, levou os príncipes presos, matou alguns, e esse cativeiro durou 70 anos. Vamos lá. Durante o cativeiro, entre os príncipes presos estava Daniel. Ele era nobre. Não sei se ele era filho de rei ou se ele era só parente mais distante. Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais autônomo. Eles agora estavam colhendo as consequências das suas escolhas. O povo escolheu um rei que fosse diante deles. O rei não valia muita coisa. O rei se debandeou para o Egito. Ezequias foi lá pedir ajuda para o Egito, querendo combater Babilônia. Babilônia veio, amarrou ele, matou seus filhos na frente dele e depois vazou os olhos do rei. E o rei deve ter morrido lá no cativeiro. Seu povo não era mais autônomo. Eles agora estavam colhendo as consequências
de suas escolhas e, quem sabe, aprendendo com elas. Daniel aprendeu. Até o povo que não era povo de Deus aprendeu. Nabucodonosor aprendeu. Sim, Daniel fala que Nabucodonosor se converteu. Aquele ordinário matador. Caiu de joelho diante de Deus e falou: eu me arrependo. Tá lá, ele mesmo fala, capítulo 4 de Daniel. Ele fala: eu virei um bicho na rua comendo capim. Mas agora eu reconheci, Deus é o Criador. E vai estar no céu. Eu vou falar, mas Nabuco, você é bem espertinho, né? Que legal que você está aqui. Se Nabucodonosor vai estar no céu, você também precisa estar, tá bom? Eu não acho que você seja pior do que Nabucodonosor. E depois, Deus, para salvar, Ele não quer saber quem é pior ou quem é melhor. Deus só faz uma pergunta: você aceitou Jesus Cristo como seu Criador, Salvador, Redentor, Rei? Sim, ótimo, está salvo. Foi o que Ele disse para Nabuco. Daniel 2, 31 a 35 apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. Que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária? Você leu ontem Daniel 2, se não vai ler agora, dá o pause e leia. Aí volta aqui pra gente comentar. Muito bem, voltando aqui. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele estava inquieto. Porque ele era o homem mais rico do mundo, ele tinha todas as fortunas do mundo, mas ele sabia que ele morreria. Então ele se inquietou e falou: meu Deus não, meus deuses, né, que ele tinha vários, além do Baal. O que será do mundo? O que será do meu reino? Será que o meu reino vai durar até o fim do mundo? E aí ele teve um sonho. E esse sonho foi interpretado por Daniel. E Nabucodonosor viu uma grande estátua, bonita assim como eu. Uma bela estátua. A cabeça era toda de ouro, o peito era todo de prata, o ventre era todo de bronze, as pernas era todo de ferro, os pés eram uma mistura de barro e de ferro. Enquanto Nabucodonosor observava essa bela estátua, uma pedra saída da montanha, uma pedra tirada não por mão humana, não por mãos humanas, arremesseu-se contra a estátua, caindo nos seus pés. E quando isso aconteceu, a estátua se esfacelou no chão, foi destruída. E essa pedra, ela foi crescendo, crescendo e abarcando o mundo. E aí ele pergunta para Daniel: o que significa isso, meu filho? Daniel falou: o Senhor do céu deu para você o privilégio de conhecer o que será no fim dos tempos. Tá vendo essa estátua que o senhor viu? Essa estátua, ela é a cronologia do tempo. Cronologia do tempo? Existe cronologia que não seja do tempo? Não sei. Ela é a cronologia indicando... Bom dia, meu jovem. Vai com Deus. Indicando o que vai acontecer desde hoje até o final dos nossos dias. Deus te mostrou, poderoso Nabucodonosor. Deus te mostrou
o fim dos dias. Mas como foi isso, Daniel? O senhor não viu uma grande estátua? O senhor não viu que a cabeça era toda de ouro? Vi! Essa cabeça de ouro, ó grande Nabuco, és tu! Aí o rei se engrandeceu, falou, que legal! Sou eu! Quer dizer que eu estou mandando no mundo! Aí Daniel fala, mas depois de tu, virá outro reino. Lembra? O peito de prata significa que o seu reino vai passar e virá outro reino, tão bom quanto o seu, não tão poderoso, mas bom também, prata. Depois virá um outro reino, bronze. E depois virá um outro reino, um reino dividido, um reino de duas pernas, ferro. E aí ele foi falando, a cabeça de ouro és tu, o peito é um reino chamado Medo-Pérsia, que vai vir depois do Senhor, vai ser um reino entre duas nações, a Média e a Pérsia. Depois vai vir um grande reino poderoso de bronze, chamado Grécia, cujo líder é Alexandre. Depois virá um reino dividido em duas partes, um reino forte de ferro. Esse reino vai subjugar o mundo inteiro. Esse reino de duas pernas de ferro vai existir desde a subjugação da Grécia até o final dos dias. E Nabucodonosor arregalou os olhos, é mesmo, é? E é. Gente, isso é fascinante. Isso é fascinante. A história mostra aí, ó. Houve o reino de Nabucodonosor, depois passou, depois veio Ciro e Dario, o reino da Pérsia, da Pérsia e da Média. Depois, passou, aí veio a Grécia, sob a liderança de Alexandre, passou, aí veio o reino romano. E eu agora quero usar a alusão das duas pernas de ferro. Não são duas pernas de ferro? Então o reino romano tem duas características. Primeira, a imperial, Roma imperial, que funcionou aí muito bem, desde um pouco antes de Jesus até um pouco depois. Acho que foram quase 1000 anos aí de supremacia imperial romana. Tanto é que foram os romanos que subjugaram Cristo. E são os romanos hoje que estão subjugando Cristo de novo. Você vai entender no futuro isso aí. Então o Império Romano, ele subsistiu até lá pelo meado do ano 500. Então as nações se transformaram em 10 nações. Então é a Europa hoje. Acabou o reino de Roma? Não. Roma é muito sabidinha. Ela conseguiu sobreviver. A Roma imperial caiu, mas surgiu uma Roma chamada papal. E essa tá aí mais forte do que nunca até hoje. E a profecia de Daniel diz: nos dias desse rei virá Jesus Cristo como o rei do 7º reino da terra. Ou seja, nós estamos vivendo nos últimos dias, nas unhas da estátua. Daqui a pouco a pedra vai cair no pé da estátua e vai esmiuçá-la.
É a volta de Jesus, que deve acontecer ainda nesse milênio. Deve não, vai acontecer. Bom dia, meu jovem. Vai com Deus, hein? Deve acontecer não, vai acontecer. O apóstolo Paulo falava, vai acontecer ainda nesse reino. Nós vivos seremos transformados, os mortos serão ressuscitados. Então eu repito a palavra de Paulo. Você vai ver a volta de Jesus, das duas uma. Ou você estará vivo como eu, e poderemos ver com nossos próprios olhos que a terra nem vai comer. E seremos transformados em glória e levados ao céu. E aí sim reinaremos com Cristo 1000 anos no 7º reino da terra. Ou, se acontecer um percalço no caminho, pode acontecer de eu passar dessa para melhor. Mas eu não acho que vou passar dessa para melhor. Eu acho como Paulo. Nós, os vivos, seremos transformados. Aleluia. Minha esposa também esperava a volta de Jesus, mas ela acabou de passar dessa para melhor. Mas a falha de Paulo é: nós não entraremos no céu primeiro do que os queridos que morreram. Não, meu irmão, entenda isso. A minha querida esposa vai ser ressuscitada pouquinho antes da volta de Jesus, para ver a volta de Jesus. E nós, os vivos, veremos e seremos transformados. Esse nosso corpo carnal virará instantaneamente um corpo espiritual. E todos nós, vivos e mortos ressuscitados, todos nós transformados, subiremos ao céu e reinaremos com Cristo eternamente, como diz Daniel. Esses são os meus comentários. Agora vamos ver o que o Sean Monstra comentou aqui. Vamos ver se o que eu falei tem alguma coerência ou se tem alguma coisa que eu vou ter que retirar e colocar de novo. Porque o Sean Monstra, ele é um evangelista. E o defeito do evangelista, ele coloca tudo num pacote só e pó, e joga na cara da pessoa. E aí a pessoa não consegue digerir tanta informação. Você pode ter uma congestão espiritual. Misericórdia, Senhor. Aperta o pausa, descansa um pouco e depois volta aqui. Vamos ver o que está comentando aqui o nosso amado Sean Monstra, o autor dessa lição. No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exaltando uma nova confiança no progresso humano. A exposição de Paris, que aconteceu em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração do otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Eles pensavam isso. E agora nós estamos vivendo uma epidemia de autismo. 100 anos depois, as epidemias ainda estão acabando com o mundo. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia um grande otimismo de que os ideais do iluminismo, com o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inauguraria uma nova era de paz. Lê do engano! Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Eu que estou falando isso, não é o autor, tá bom? Vamos voltar para o autor. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, destruiu esses sonhos. E no fim do século XX, mais de 20 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. O século XX acabou há 25 anos atrás. 200 milhões de pessoas morreram em guerras. 20 milhões de pessoas pereceram no milênio que seria, no século, que seria o século da redenção da humanidade. Ou seja, lê do engano,
Acreditar que o avançamento humano vai trazer prosperidade e paz. Não vai. 20 milhões de pessoas morreram até o final do século passado, que fechou o 6º milênio. Avançamos em tecnologia, mas não avançamos no sentido moral. Martin Luther King Jr. disse: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. Isso é assustador. Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel 2 vão do mais valioso para o menos valioso: ouro, prata, bronze, ferro e, por último, ferro e barro. Charles Jarvis, Karl Marx e outros pensadores do século XX tentaram nos convencer de que a humanidade está de alguma forma progredindo. Ele esqueceu daqui de um que tem um que é bem mundaninho também, esqueci, um pensador muito bom. Marx, Darwin. Ai meu Deus, eu vou lembrar, depois eu falo. É um filósofo muito bom, bem mundaninho. Evoluindo em termos biológicos e sociais, ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observamos como ele é governado. É muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. Estamos agora no período de vacância e o trono do homem na terra vai ser restabelecido. Vai ser eleito o 8º Papa da era real, dos períodos em que os papas se tornaram reis, literalmente reis de Roma. Literalmente rei de Roma, rei do Vaticano. E estamos num período bem interessante. Observemos o conclave com atenção. O autor aqui, ele não falou muito. Ainda bem que eu fiz a exposição de Daniel 2 para você. Eu achei que ele fosse expor de algum modo isso. Mas ele já está supondo que eu já tenha falado para você sobre o sonho de Daniel 2. Ele está supondo que você já tenha lido Daniel 2, então tá tudo certo, meu amigo Chambonstra. Leia Mateus 24, 6 e 7, e apesar dessas advertências de Jesus, como podemos ter confortados por saber que ele já nos falou sobre esses sinais? Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias o bicho ia pegar. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. O mal se multiplicaria. E o fim inevitável chegaria. O fim é inevitável, meus amados. Temos que nos apegar a Jesus Cristo. Por quê? Ele está voltando e vai trazer morte a todos aqueles que não se apegaram a Ele. Muito obrigado pela fineza da sua audiência. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz.